Meu nome é Bárbara Marques, eu sou coordenadora do projeto Alô Contador aqui da Moura Informática, tá? E é sobre isso que nós iremos falar hoje nessa webinar. Eu vou apresentar para vocês o que é o Alô Contador e também quais são as formas de obter essa ferramenta, né? Então vamos começar. Vou explicar um pouquinho do que é esse projeto, né? O projeto Alô Contador, ele é uma novidade que a Moura lançou visando facilitar o relacionamento, né, entre o cliente e o seu contador, né? E é através do Sysmoura Web, né, que o contador ele vai conseguir acessar de maneira online e de qualquer dispositivo todas as informações fiscais de seu interesse, né, através de um usuário e senha. Então, aqueles que aderem ao projeto, a empresa vai fornecer ao seu contador, né, um login e uma senha, para que ele acesse online somente o módulo fiscal, né, do sistema do cliente em questão. Então, ali o contador ele vai conseguir reunir esses relatórios necessários, né, para efetuar a contabilidade daquele cliente. E lembrando que esse login e senha, ele é específico daquele contador. E ele vai ter um login e uma senha para cada empresa. Ou seja, se o contador ele possuir 5 empresas com o Sysmoura e as 5 aderirem, né, ao Alô Contador, ele vai ter 5 logins e senha, tá? Para não ter mistura ou confusão, né, de empresas, ele vai ter um login e uma senha para cada uma delas, tá? O que ficará disponível então para esse contador, né? A gente falou que ele vai ter acesso ao módulo fiscal do sistema, né? E eu vou falar um pouquinho das telas que ele vai ter acesso. Ele vai ter acesso a todas as telas relacionadas à parte fiscal. E abaixo segue uma lista das principais funções das telas liberadas, né? Que a primeira é a exportação dos arquivos XML da NFE, entrada e saída, NFC e SAT. O segundo, ele vai ter relatórios para escrituração das vendas com SAT, NFC, NFS e ECF, tá? Terceiro, ele vai ter relatórios das notas fiscais eletrônicas, né, as emitidas, canceladas e as inutilizadas, tá bom? Quarto, ele vai ter o acesso a todas as regras de impostos cadastradas e todos os produtos vinculados. E quinto, ele vai possuir a geração do arquivo SPED fiscal, tá? Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E através da tela exportar arquivos fiscais, o contador ele vai conseguir realizar o download dos arquivos em XML, diretamente do seu escritório. Então, ele não vai ter mais a necessidade de depender do envio dessas informações, né, via e-mail, pendrive, conforme o cliente disponibilizou para ele, né? E essa tela vai proporcionar um ganho muito grande de tempo, né, para o seu contador, porque ele mensalmente depende da disponibilidade de seu cliente para enviar essas informações, né? Então, ele vai estar lá no escritório dele, né, o contador, ele vai acessar por meio desse login e senha e ele vai ter acesso a todos as telas, né, do módulo fiscal. E isso vai ser muito bom para o contador, porque ele não vai mais depender do cliente estar enviando essas informações para ele fazer a contabilidade, né? Então, o contador ele terá acesso a diversos relatórios, né, para a conferência das vendas realizadas, como a do equipamento SAT, com nota fiscal, né, do consumidor eletrônica, nota fiscal de serviço eletrônica e com a impressora fiscal, né? Os relatórios eles mostram a tributação que foi vendida de cada produto ou separado por grupo e subgrupos, né? E todos esses relatórios eles permitem a exportação, né, para PDF e Excel, e além de permitir também que seja impresso diretamente da página, né? Então, além dele ter acesso a tudo isso, ele vai poder exportar via PDF e Excel e também imprimir diretamente da página. E esses relatórios, né, das notas fiscais eletrônicas, as emitidas, canceladas e inutilizadas, ele vai ter acesso também, né? O projeto disponibiliza esse acesso
de um determinado período, né? E é possível filtrar, né, pelas notas autorizadas, as canceladas e as inutilizadas. Então, lembrando que o Sysmoura armazena, né, em XML de todas as notas do banco de dados, atendendo também a legislação, né, de que o arquivo deve permanecer guardado por 5 anos. Então, ele vai ficar lá armazenado, tá? E ele vai ter também acesso a todas as regras de imposto cadastradas, né? O que seria isso? No Sysmoura, ele não tem a necessidade de configurar o imposto para cada produto. A gente utiliza, né, um conceito chamado regra de imposto, onde configuramos, né, todos os impostos, os federais, os estaduais e os municipais, e vinculamos esta mesma regra para diversos produtos, né? Então, o contador vai ter acesso a todas essas regras de imposto configuradas e quais os produtos estão vinculados a cada uma delas, né? A fim de identificar tributações incorretas, né? E com isso diminuir o risco de sanções com o fisco, né? Então, ele vai ter acesso a essas regras de imposto e ver se elas estão cadastradas corretamente. E a geração do arquivo do SPED fiscal, o contador ele vai conseguir realizar a exportação do arquivo, né, diretamente pelo seu computador. O arquivo será gerado, né, pelo Sysmoura e disponibilizado para download. E todas as funções necessárias para gerar o SPED fiscal estarão disponíveis, né, tais como gerar o inventário, informar valores referentes a cartão de crédito e débito e também informar os arquivos RFD das impressoras fiscais. Então, é uma ferramenta bem interessante. Agora eu vou mostrar para vocês como que será essa tela para o contador, tá? A gente disponibiliza um link para o contador, ele vai acessar esse link, vai colocar no navegador dele, tá? De internet. Ele acessa o link e vai aparecer esse acesso do site, né, da Moura Informática, tá? Nesse acesso, ele coloca o login e a senha que foi passado para ele acessar, né, através dessa ferramenta. Então, vou colocar aqui um que eu já sei, e ele vai entrar. É assim que ele tem um acesso ao sistema. E aqui, vamos esperar carregar um pouquinho. Quando aparecer essa tela que o contador vai ter acesso do sistema. Então, entramos aqui, e aqui tem duas abas. Tem a aba de compras e tem a aba fiscal. Na aba de compras, ele acessa aqui, ele vai ter acesso à entrada de produto, aí relação de compras no período e relação de compras por produto. Tá? Aí ele fecha as abas aqui. Essa é a parte de compras. A parte fiscal, ele tem várias opções aqui. Então, vamos clicar na primeira, códigos fiscais. Ele pode configurar CFOP, ele consegue o cadastro de série da nota fiscal, cadastro de taxa tributária, cadastro de ICMS do Simples Nacional, cadastro de decreto e cadastro de grupo fiscal de cliente, né? Esses são os códigos fiscais. As configurações: configurar certificado. Nos impostos, cadastro de tipo de regra de imposto, cadastro de regra de imposto, cadastro de conversão de CFOP por produto, né? Cadastro de conversão de CST por produto, cadastro de conversão de CFOP, cadastro de conversão de CST, relação de produtos vinculados à regra de imposto, relação de produtos vinculados à regra de imposto por CFOP, relação de regra de imposto e relação para alterar regra, NCM e códigos do SPED, tá? Fechando aqui a aba Impostos, vamos para a apuração. Na apuração, ele tem o livro fiscal de entrada e livro fiscal de saída, tá? Fechando essa aba aqui, e ele tem a apuração de ICMS. Abrindo aqui, ele tem relação analítica, né, de apuração do ICMS e resumo das operações com o ICMS. E tem também registro de inventário, relação de apuração do IPI e apuração do PIS e COFINS, tá? Fechando aqui a aba apuração, temos a duplicata.
relação de duplicatas emitidas no período e relação de duplicatas por cliente. E MDF-E, aí ele consegue emitir, né, o MDF-E. Nota fiscal. Aqui a gente tem as relações de nota fiscal, ele consegue emitir, ele consegue ter a relação de nota fiscal eletrônica emitida no período, relação de notas fiscais no período, né, cliente-fornecedor, relação de notas fiscais no período por grupo, subgrupo, né, e de área, né, relação de notas fiscais agrupadas por produtos, relação de notas inutilizadas, relação de transportadoras, cadastro de motorista e relação de motorista, tá? Fechando aqui a nota fiscal, temos os arquivos fiscais. Ele pode acessar nota fiscal do consumidor eletrônica, a relação de vendas com essa nota, relação de escrituração fiscal e relação de vendas por grupo de produto, tá? E as relações de SAT. Ele vai ter a relação de venda com cupom fiscal eletrônico, relação para escrituração fiscal, relação de vendas por grupo de produto, SAT, né, e relação de SATs emitidos por produto. E na nota fiscal de serviço, ele vai ter a relação das notas fiscais de serviço eletrônicas emitidas, né? E aqui também ele vai poder exportar arquivos fiscais, ele vai ter a relação de redução, ele vai importar arquivo RFD, ele vai gerar arquivo, né, EFD do SPED fiscal, ele vai gerar arquivo EFD do PIS e COFINS e gerar arquivo Sintegra, tá? Então, essas vão ser as telas que o contador ele vai ter acesso, tá? Pelo login e a senha, ele tem, como vocês puderam perceber, ele tem acesso total ao módulo fiscal, mas também é importante frisar que o cliente pode escolher, tá? O que o contador ele vai ter acesso ou não. Se o cliente não quiser que ele tenha acesso aos impostos, a gente consegue fazer isso também, para ele não ter acesso. Ele vai simplesmente escolher o que o contador dele terá acesso, tá? Então, essa será a página em que o contador terá o acesso, tá, ao sistema. Voltando para a apresentação, a gente vai falar um pouquinho das vantagens desse serviço, né? O contador, as vantagens para o contador é que ele vai deixar de executar os processos mecânicos, né? De ir buscar os relatórios do cliente ou solicitar através de e-mail. Então, com essa ferramenta, ele não vai mais precisar depender do cliente ou ter que ir até a empresa para pegar esses relatórios. Então, fica tudo mais rápido e prático, né? Que a sua atividade ela será mais prática ao ter esse acesso online, né? E com essa praticidade e eficácia, ele vai atrair também um maior número de clientes, né? Para o contador. Porque o contador ele vai oferecer um serviço para os seus clientes que é muito mais prático e ágil, né? E as vantagens para o cliente será que o cliente terá uma maior segurança sobre seus relatórios. Então, ele vai se sentir mais seguro porque os relatórios eles serão executados por meio de um software. Então, ele não vai permitir erro nas tributações de impostos, né, e pagamentos depois do prazo. Ele não vai perder mais dinheiro, né? E o cliente terá o seu retorno, né, de seus relatórios muito mais rápido. Então, antigamente tinha que esperar o cliente enviar as informações, aí o contador recebia, aí fazia o relatório, aí enviava novamente. Então, isso não precisa mais, ele vai ter um retorno mais rápido de seus relatórios. E o cliente satisfeito, ele vai ser mais próximo do seu contador, né? E agora a gente vai falar como obter esse serviço do Alô Contador. Então, recapitulando, o Alô Contador, ele é um projeto que ele disponibiliza ao contador um login e uma senha para que ele acesse o módulo fiscal do seu cliente para fazer a contabilidade da empresa, né? E como que nós podemos oferecer isso para os nossos clientes, né? Como é possível ele ter acesso ao sistema do cliente? Contador, né? Então, existem duas formas de obter o Alô Contador. A primeira é através do banco de dados em nuvem.
E a segunda é através da disponibilização do Sysmoura Web. A gente vai detalhar um pouquinho mais o que é cada uma delas, tá? Então, a primeira é o banco de dados em nuvem. O banco de dados ele vai ficar em um local da internet, altamente seguro, com informações disponíveis 24 horas por dia, ou seja, o banco de dados ficará fora da empresa, né? Isso terceiriza as preocupações em cuidar dos dados e economiza também com a infraestrutura para manter os dados locais, né? E também a Moura faz os backups diários dos arquivos para a nuvem. Então, o cliente que aderir ao banco de dados em nuvem, eu expliquei um pouquinho do que é esse serviço, né? O banco de dados em nuvem é um banco que vai ficar num local da internet altamente seguro, onde os computadores que estão ali na empresa vão estar enviando as informações para a nuvem, né? E a Moura que é responsável por realizar esses backups diários para enviar essas informações para a nuvem, né? E o Sysmoura e seus dados poderão ser acessados de qualquer lugar, através de smartphones, tablets e computadores pessoais. Então, com o banco de dados em nuvem, o cliente ele consegue acessar fora do seu estabelecimento o seu sistema, entendeu? E ele pode acessar pelo computador dele, pelo celular, pelo tablet. E nesse serviço, o Alocontador ele é incluso, entendeu? Então, quando a gente vende banco em nuvem, o Alocontador é incluso nesse serviço, então ele não tem custo, tá? E o valor do banco em nuvem é o seguinte, a gente calcula o valor mínimo é R$140 por mês, tá? E é a partir de 3 máquinas. A gente calcula o valor pela quantidade de máquinas que o cliente tem no seu estabelecimento, tá? Então, se ele tem 3 máquinas, ele vai pagar R$140 por mês. E acima de 3, é cobrado R$20 por máquina adicionada. Então, se ele tem 4 máquinas, eu vou fazer a seguinte conta, 140 mais 20, né? Então, ele vai pagar R$160 por 4 máquinas, que vão estar enviando as informações para o banco de dados em nuvem, né? Então, essa é a primeira maneira do cliente conseguir utilizar a ferramenta Alocontador, através do banco de dados em nuvem, tá? A segunda maneira é através da disponibilização do Sysmoura Web. Então, nesse serviço, um técnico vai até a empresa e abre uma porta DDNS para disponibilizar, né, o acesso ao sistema e ao banco de dados via internet, né, pelo Sysmoura Web. E as vantagens do Sysmoura Web é que ele vai ter também esse acesso de qualquer aparelho com acesso à internet. Então, ele vai conseguir acessar fora da empresa dele, e ele vai ter um design facilitado das telas e vai ter a opção de marcar algumas telas como favoritas para agilizar o seu acesso, entre outras, tá? E ele pode acessar pela internet, mas o banco de dados continua local, no servidor da empresa, tá? Então, no banco de dados em nuvem, esse banco de dados ele ficava num local da internet, né, na nuvem. Já com a disponibilização do Sysmoura Web, o banco de dados continua local, tá? E o valor desse serviço é R$30 por mês, por CNPJ, tá? Então, no banco de dados, a gente calcula pela quantidade de computadores, né? Aqui, a gente calcula por CNPJ, tá? Então, é R$30 por CNPJ, independente se o cliente tem, por exemplo, o cliente tem 5 lojas. Ah, mas eu tenho uma no servidor, eu tenho só uma com servidor, o resto não tem servidor. Elas todas mandam informação para uma, mas mesmo assim a cobrança tem que ser feita por CNPJ, tá? E a gente fala também que é R$1 por dia. É um investimento que o cliente está fazendo para melhorar e administrar melhor, né, a sua empresa. E as condições promocionais do banco de dados em nuvem são as seguintes. Os clientes eles podem testar o banco de dados, ter um teste grátis, né? E
Ele tem 30 dias de teste grátis, né? E o suporte ele vai configurar um terminal do cliente para ser usado, né, com o serviço de banco de dados em nuvem. Nesse teste, apenas algumas ações serão permitidas. Então, se o cliente quiser testar o banco de dados antes de fechar negócio, ele não vai ter todas as ferramentas, tá? E a condição para os parceiros é a seguinte: o parceiro, deixa eu voltar aqui para o banco de dados em nuvem. O parceiro, ele vai ter 10% da mensalidade do banco de dados, tá? Em nuvem. Caso ele feche para 3 computadores R$ 140 mensais, o parceiro recebe R$ 14 por mês, tá? Então, por isso que é muito importante os parceiros, assim que eles visitarem algum cliente interessado em implantar o sistema da Moura, eles já oferecerem o banco em nuvem juntamente com um alocontador, tá? Eles oferecem para o cliente e se o cliente já fechar, o parceiro fica com 10% do valor do banco em nuvem, tá? E nós devemos saber algumas coisas antes de fechar o serviço de banco em nuvem, né? Saber a quantidade de máquinas e se for mais de uma loja, o cliente consegue fazer a integração dessas lojas, né? E ela vai integrar clientes, produtos e fornecedores. E também, qual é a banda larga do cliente? Porque a recomendada seria o mínimo de 15 MB com fibra ótica, né? Para o banco de dados funcionar corretamente. Porque ele é um serviço que exige muito da capacidade da internet. Então, se o cliente tiver menos que 15 MB, a gente oferece a disponibilização do Sysmoura Web, tá? Mas sempre oferecer para o cliente primeiro o banco de dados. Depois, se ele não tiver apto para ter esse serviço, a gente oferece a disponibilização do Sysmoura Web. Então, esses dois serviços, o cliente vai ter o acesso ao sistema dele através da internet, fora do estabelecimento. No banco em nuvem, ele vai ter os seus dados na nuvem, e no outro os dados continuam locais, tá? E a diferença de valores também, né? Que no banco em nuvem é um pouquinho mais caro, é R$ 140 que começa. E no disponibilização do Sysmoura Web é apenas R$ 30 mensais, tá? Então a gente precisa compreender também qual é a solução melhor para os nossos clientes, né? E em relação a também cancelamento de serviço, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, caso o cliente não tenha se adaptado, não gostei muito do serviço, o período de cancelamento é 48 horas a partir da data solicitada, tá? Então, se o cliente quiser cancelar, a taxa de cancelamento do banco de dados em nuvem diz respeito à devolução do backup dos clientes, né? Porque, como vocês provavelmente devem saber, a gente aluga o banco em nuvem de uma empresa da Microsoft, chamada Azure. Então, todos os bancos, eles ficam na Azure, não fica aqui na Moura, tá? E tem que ser cobrado uma taxa de R$ 200 se o cliente quiser cancelar, porque a gente coloca o banco na Azure e para retirar de lá o cliente tem que pagar R$ 200 para retirar o banco da nuvem, né? Então, seria basicamente isso, esse serviço, tá? O alocontador, né? Você consegue obter ele por esses dois serviços que eu expliquei para vocês, banco em nuvem e disponibilização do Sysmoura Web.